Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. O Espiritismo, entre tantas belezas reconfortantes através dos seus ensinamentos, nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo todinho dedicado às orações, às preces. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28, que Allan Kardec denominou como sendo a coletânea das preces espíritas. É um capítulo extraordinário que todos nós deveríamos estudá-lo sempre. Porque, afinal de contas, neste capítulo, nós encontramos ali orações para todas as situações da nossa vida. Nós aprendemos ali a orar para quando nasce uma criança, para quando estamos felizes, preces de agradecimentos a Deus e aos bons espíritos por tudo aquilo que de bom nos acontece. Nós temos ali preces para os momentos que estamos felizes, quando queremos agradecer aos acontecimentos felizes, aquilo que muitos chamam de favores obtidos por nós através da divindade. Existe prece para todas estas situações. Existem preces para quando alguém está doente, para quando nós estamos doentes. Também há as preces para os nossos inimigos, por aqueles que nos querem mal, por aqueles que estão desencarnando, pelos obsessores, pelos suicidas. Enfim, tem todo tipo de prece no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E os espíritos que trabalharam pela codificação da doutrina espírita organizaram
uma diretriz nesse capítulo, onde eles começam por nos dar uma orientação segura de como deve ser a nossa prece. O que nós devemos entender por prece? E nós então iremos ler um trechinho aqui para tecer alguns comentários interessantes a respeito desse assunto contido aqui no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. O preâmbulo diz assim: os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Olha que interessante. Às vezes a gente fica preocupado em formular palavras bonitas através da oração. Às vezes a gente busca modelos de preces existentes, porque ainda estamos muito apegados mais à forma do que ao fundo. Nós achamos que preces longas, bem compostas por frases empoladas, é que mais agradam a Deus, o que não é verdade. Os Espíritos vêm nos ensinarem que nós devemos orar do nosso jeito, dialogar com Deus, à nossa maneira. Que não existe um modelo definido para oração. E que se a gente entender que Deus se alegra mais com a forma de orarmos do que pelo fundo dos nossos sentimentos, isso seria rebaixar Deus, o nosso Criador. Deus se interessa e agrada a Deus o nosso sentimento, que a gente expressa através das nossas orações. As palavras pouco importam. As nossas expressões pouco importam. Importa a nossa intimidade, o nosso sentimento que a gente coloca na hora que estamos orando a Deus. Eu me recordo de um livro em que tem uma citação mais ou menos da seguinte maneira: um velho escravo sentado na soleira da porta da sua senzala, do seu casebre, ele olhava o pôr do sol entristecido, né? E dizia mais ou menos assim: "Oh, meu Pai do céu, tem dó desse velho que não pode fazer mais nada, ele não tem mais força para trabalhar. Eu queria tanto trabalhar, mas não posso mais, não tenho forças. Tem dó de mim, meu Pai." Relatam os espíritos que acompanhavam aquelas palavras daquele velho escravo, que eles apanharam aquele sentimento puro daquele escravo, e aquilo valeu por uma profunda prece, cujo resultado foi trabalhado em benefício de alguém que estava desencarnando ali nas imediações da fazenda. Era o proprietário da fazenda. Daí nós podemos entender a veracidade das palavras dos Espíritos quando nos ensinam que para orar não precisa de fórmulas, não precisa de palavras repetidas, precisa sim do nosso sentimento. Vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho, que diz assim: os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades
em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formularam bem os seus pensamentos. Então, agora nós aprendemos a razão por que os Espíritos colocam aqui alguns modelos de preces. É para nos ajudar na nossa dificuldade de orar, que quase todos nós ainda temos. Porque quando vamos orar, o nosso pensamento ainda é muito solto, muito vago, e muitas vezes nós precisamos de um modelo para direcionar o nosso pensamento. Porque se não for assim, muitos de nós ficamos com aquela sensação de não termos ainda orado, né? Pela nossa falta de capacidades de concentrar os nossos pensamentos e dirigir palavras espontâneas. Por isso que eles, então, organizaram e deram aqui um modelo a ser seguido. E eles são bastante afirmativos quando dizem que não precisa ser desse jeito, que a gente pode usar as nossas palavras. Podem ser e devem ser espontâneas. Que as preces espontâneas, dizem eles, são aquelas que melhores resultados alcançam. Eu me lembro do espírito André Luiz, quando ele nos relata as suas próprias experiências no livro Nosso Lar, após a sua desencarnação. O André Luiz nos fala que aqueles 8 anos que ele estagiou nas regiões umbralinas, logo após ter desencarnado, ele perambulou, ele sofria, vivia correndo de um lado para outro, sendo perseguido por espíritos malvados, que o acusavam de suicida, porque ele não aproveitou bem a sua vida e utilizou de vícios, de abusos na alimentação, uma falta da oração. E foi assim que o sofrimento dele era tão grande que chegou determinado momento que ele não tinha forças mais. E ele sentia em si toda a presença de todas as sensações físicas, entre elas a fome, a sede, o medo. E como não tinha o que comer ou que beber, ele se agarrava a pequenos vegetais, gramíneas, que ele encontrava entre os lodaçais e comia. Bebia água lamacenta para saciar a sua sede. Já imaginaram? Que sofrimento! Lamentava a sua mesa farta, os abusos de alimentação que desfrutou quando em vida. E foi diante desse sofrimento em larga escala que ele não tinha mais força sequer para levantar do solo, que ele começou a pensar, né? Será que eu estou morto dentro da vida? Ou estou vivo dentro da morte? Ele narra para nós assim. Eram reflexões íntimas. E por fim, ele assumia a posição de um ateu. Ele tinha horror às religiões. Não era religioso. Ele reconhecia que não sabia sequer orar para se dirigir a Deus. Não sabia como se dirigir a Deus para alcançar o socorro necessário para aquele seu sofrimento que parecia sem fim. E foi nesse estado d'alma que ele se entregou a algumas reflexões profundas, que nós vamos lê-la aqui para que a gente compreenda o que ele nos dizia naquele momento de tamanho sofrimento. Ele dizia assim: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza
me estendessem mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os seus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quando prestamos atenção nessa oração espontânea que o André Luiz fez, pedindo socorro a Deus, nós entendemos o que os Espíritos querem dizer, que as nossas preces não precisam ser através de fórmulas, palavras repetidas e decoradas, mas sim deve nascer do nosso íntimo, né? Expressar os nossos sentimentos, e assim a prece alcança os resultados mais legítimos, tal qual aconteceu com o Espírito André Luiz. Enfim, meus irmãos, o que iremos encontrar aí no capítulo 28 é essa coletânea de preces para todos os momentos da nossa vida. Quer estejamos sofrendo, quer estejamos felizes, quer estejamos nascendo, quer estejamos desencarnando, quer estejamos na penúria, na miséria, quer estejamos na opulência, né? Então nós encontramos esse capítulo, preces para todas as situações, mas é bom que a gente desenvolva a capacidade de fazer orações espontâneas, que nascem do fundo do nosso íntimo, pois que representam com legitimidade o nosso estado da alma e alcança com mais vigor as ondas celestiais que nos conectam ao nosso Criador. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros,
os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos.
Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrir seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes em pregas tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através do passe. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo.
para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos pelos nossos irmãos à distância, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 9 de fevereiro de 1996. Representantes do Cristo, e falaremos pela vossa boca. Sempre ouve a palavra de Deus para a bem-aventurança do homem na terra. Deus tem falado aos homens através do homem. Por isso, na boca dos profetas, os Espíritos do Senhor afirmavam nos cânticos, nos provérbios, nos salmos: pela vossa boca cantaremos as maravilhas do Senhor, de Deus. Pela vossa boca Deus corrigirá os ímpios. Pela vossa boca profetizarás a verdade do Pai para toda a humanidade. Pela vossa boca Deus será louvado e engrandecido. De fato, em todos os tempos, Deus tem se manifestado aos homens de diversas maneiras. Pela boca do Messias, instruiu para sempre a humanidade. As legiões representativas do amor de Deus para seus filhos na terra tiveram no Cristo o Mestre por excelência. As lições que ele aqui desenvolveu são como frutos cuja árvore não cessa de produzir, e quanto mais os produz, mais se multiplicam. Hoje ainda, que a dor e o sofrimento constituam os caminhos de elevação do homem, há, contudo, junto a cada dor, uma voz amiga chegando para trazer o conforto, a esperança. Essa voz está na boca de todo homem que, de firme e fiel vontade, se faz zelador da obra do Evangelho do Mestre amado. Torna-se, pois, um representante do Mestre junto aos homens. A palavra que consola, que esclarece, é abençoada por Deus. Para profetizar o bem e a verdade, basta a boa vontade colocada ao serviço do Evangelho. Não hesitemos, pois, em servir ao Mestre nestes dias de dor, porque passa a humanidade. Toda boca que canta as belezas do mundo renovado e feliz, para consolar os que hoje choram, será um portador das bem-aventuranças na terra, portanto, um representante do próprio Jesus entre os homens.
um espírito amigo. Parece que a página foi escrita hoje mesmo, né? Que Deus os pague pela atenção que nos deram.